Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez para um bate-papo. E hoje nosso convidado é o Dr. Júnior, muito conhecido na nossa comunidade. E por que doutor? Porque é médico, né? É presbítero da nossa comunidade e tem servido aqui com a gente, né? Mas hoje ele está aqui para falar como um médico. E acho que essa conversa, esse bate-papo vai ser bem construtivo para a gente, porque nós estamos na nossa Semana Saúde. No início da semana, nós tivemos um vídeo com a Letícia, que é nutricionista e também faz parte da nossa comunidade, e deu algumas dicas, algumas orientações até sobre a ansiedade e a alimentação, principalmente nesse processo de isolamento, de quarentena. Se você não viu esse vídeo, vá ao nosso canal, se inscreva, né? Já dá lá a sua inscrição, seus likes nos nossos vídeos, mas aproveite e veja o vídeo dela. Tem receita nutritiva também no canal e também hoje teremos então esse bate-papo para alinhar algumas coisas sobre a nossa saúde aí, principalmente nesse momento em que saúde tem sido um assunto tão discutido. E qual será o assunto de hoje? Imunidade. Afinal, todo mundo agora está correndo para melhorar sua imunidade. Estava até assistindo o jornal esses dias e o índice de venda de frutas cítricas aumentou muito, porque as pessoas estão consumindo agora suco de laranja, de limão, de acerola, porque está todo mundo na corrida para ver se melhora a imunidade. Na verdade, a gente precisa criar um hábito, não só na emergência, mas criar o hábito desse cuidado. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, Dr. Júnior, qual a importância da imunidade para a gente? Um bom dia a todos. É uma honra, um prazer estar aqui nessa gravação, né, que estamos fazendo. E hoje nós estamos num momento importante com essa questão da pandemia do coronavírus. Tudo se fala em imunidade. Como é que nós podemos fazer para melhorar a nossa imunidade? O que a imunidade representa para o nosso organismo, para as nossas vidas? E o que nós podemos melhorar na nossa alimentação? O que nós podemos melhorar no nosso dia a dia, né, nas nossas conquistas diárias, para que isso seja uma conquista real? A imunidade, ela é importantíssima para o nosso organismo. A imunidade, a melhor palavra que nós podemos traduzir a imunidade seria defesa do organismo. Então, quando nós temos alguma doença, quando você tem, por exemplo, um vírus de gripe, a primeira coisa que vai acontecer quando esse vírus penetrar no nosso organismo, ele vai ser já alguns micro-organismos, algumas chamadas macrófagos, eles já vão interferir juntamente a esse agente para que a mensagem de que tem alguma coisa estranha no organismo está acontecendo seja enviado para aquelas células importantes de defesa do organismo, chamados linfócitos. Nós temos dois tipos de linfócitos, linfócitos B e linfócitos T, que traduzem como imunidade humoral e imunidade celular. Todos os dois fazem o papel muito bem. O que acontece, na verdade, é que nós, desde o princípio da vida, quando criança, por exemplo, quando a criança nasce, a primeira luta e a primeira cobrança que nós fazemos, eu como pediatra, inclusive, é para que a mãe possa amamentar o seu filho. Qual que é a principal indicação da amamentação? São imunocorpos, imunoglobulinas que existem no leite materno humana, que só tem no leite materno. E que só a criança só vai adquirir isso através do leite materno. Quando ela usa outro leite que não seja o materno, ela está usando, por exemplo, um leite de vaca modificado, industrializado. A proteína dele é de vaca. É uma proteína estranha ao organismo. Por isso que hoje nós temos tantos casos de alergias ao leite, intolerâncias à lactose, porque é lógico que não é uma mesma proteína.
Então, o primeiro passo, a primeira coisa importante é o uso do leite materno, chamada IgA secretora, essa proteína. Segundo passo importante para a criança, por exemplo, seria o uso de vacinas. Nós hoje temos novas doenças antigas voltando, como sarampo, como difteria, como tétano, meningite, que estava, de uma certa maneira, controlada, mas que com o tempo, porque houve na Europa e países mais desenvolvidos, uma campanha anti-vacinas, como se a vacina fosse um bicho-papão, né, que pudesse dar febre na sua criança, que pudesse trazer um mal para a sua criança, e deixaram de vacinar essas crianças. E hoje as doenças estão voltando e voltando com força. O Brasil mesmo está tendo surto de sarampo, coisa que não tinha, não havia mais casos de sarampo no Brasil. Então, o leite materno, a proteína importante que eu falei, aliado à vacinação que a criança começa a tomar já após o 3º dia de vida. E depois, a alimentação adequada ao longo da vida, com o uso de vitaminas adequadas, alimentação equilibrada entre carboidratos, cereais, legumes, verduras, frutas, isso vai levar realmente a pessoa a ter uma imunidade adequada. E hoje o que nós vemos é que realmente as pessoas estão cada vez mais usando alimentos industrializados, alimentos que não têm uma proteína pura animal, e usando muito refrigerante, muitas coisas artificiais, que com isso você faz uma queda imunológica. Há comprovações já com trabalhos feitos a nível mundial, onde se comprova a incidência de câncer, por exemplo, em pessoas que usam muito refrigerante ao longo da vida. E aí por diante. Então, eu creio que a imunidade hoje, e nós estamos em tempo aí de coronavírus, por que as pessoas estão morrendo mais velhas, estão com maior risco? Porque existem comorbidades, doenças acompanhando o seu organismo, que fazem com que a sua imunidade caia. E aí é mais fácil ela pegar esse vírus e dele disseminar, causar uma pneumonia viral grave, né? E consequentemente a morte. Então eu creio que hoje é muito importante, que está em voga muito também, a questão da vitamina D, a questão da vitamina C e de dietas adequadas. Outra coisa que nós temos hoje, principalmente em crianças, quando eu chamo a atenção dos pais, cada vez mais as crianças não estão brincando ao ar livre, estão dentro de casa, com tablet, com televisão, com brinquedos só dentro de casa. Não tem mais aquelas corridas, subindo em árvores, brincando de pique-esconde, de bete, que a gente brincava antigamente. Isso está levando as crianças a terem um condicionamento pior, inclusive a imunidade pior. Por quê? Estão mais estressadas, sobrecarregadas de tarefas e coisas que não são adequadas para a sua idade e também para a sua saúde. Então eu vejo que hoje o mundo ele se modernizou, mas infelizmente a saúde do homem está debilitada. Pegando o gancho então na sua fala, mostrando esses fatores, né, que contribuem e prejudicam a imunidade, acho que todas as pessoas, pelo menos a sua grande maioria, têm se preocupado com essa questão da imunidade, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. E nesse momento algumas coisas se complicam. A própria questão do isolamento, né, dificulta alguns processos. O nível emocional das pessoas também fica mais vulnerável, né? O emocional parece que fica mais estressante nesse processo. E nesse momento de isolamento, né, o que pode ser mais prejudicial para a imunidade das pessoas? Né? Já que elas estão dentro de casa, os trabalhadores, na sua grande maioria, estão trabalhando dentro de casa, né?
O que é mais prejudicial nesse processo que as pessoas precisam ter um alerta, sabe? Aquele cuidado. Porque às vezes as pessoas até falam assim, não, eu como bem, mas parece que como uma fruta, como um legume, mas às vezes o emocional não está bem, né? A imunidade também não corresponde. Então, quais cuidados, às vezes, nesse momento de isolamento, seriam mais necessários, importantes? O confinamento, ele por si só, ele já é ele segrega a vida da pessoa. Então, eu acho que ele passa a ter uma limitação em todos os seus atos, em todas as suas ações. E, neste momento, por exemplo, aquele que fazia a sua caminhada, ele não faz mais. Aquele que tinha uma alimentação adequada, mas logo depois ele saía, andava, ia trabalhar, a sua digestão acelerava, todo esse processo biológico, ele ocorria de uma maneira mais harmônica. E hoje, quanto mais você ficar deitado, quanto mais você ficar sentado, quanto mais você ficar confinado, todo esse processo biológico é mais lento, ele é lentificado. Haja visto que quando você se alimenta, você tem aquela tendência de ter sonolência, lentidão de raciocínio, tudo isso. As pessoas que já, por si só, já têm tendências a problemas psiquiátricos, a problemas emocionais, elas vão ser muito mais afetadas, com certeza. Por quê? Porque já existe uma labilidade na vida dessas pessoas que podem levá-las a terem uma maior facilidade de desenvolverem uma depressão, uma síndrome do pânico e assim por diante. Esse confinamento, até que nós aqui no interior, nós ainda somos felizes, porque, por exemplo, temos às vezes casas maiores, ambientes mais espaçosos, temos quintais, arborizado. Você imagina uma São Paulo, um centro de São Paulo, um apartamento de 30 metros quadrados que a pessoa tem que ficar lá confinada 2, 3 meses. Não tem quem suporta isso. Então, hoje, por exemplo, o Ministério da Saúde, o próprio governo federal, a própria classe médica, tem se preocupado com esse confinamento. Quando se questiona essa questão, quando se vai abrir o comércio, quando se vai falar, não é só a questão, tem a questão financeira, tem a questão emocional, né? A questão da atividade física da pessoa que está limitada. Tudo isso concorre até para que, às vezes nem pelo corona, mas pode ter. Nós temos, por exemplo, já dados estatísticos, Estados Unidos, Europa, no Brasil já algumas coisas já mostrando isso também, já casos de pacientes se infartarem dentro de casa e morrerem por justamente terem esse isolamento acontecido de uma maneira assim, mais agressiva. Então eu acho que tudo isso influencia. Nosso organismo ele tem que estar em equilíbrio, a gente chama homeostase. Todos nós temos que estar equilibrados. Quando a nossa mente, nosso cérebro não está bem, todo o organismo sofre, porque tudo é comandado pelo cérebro. Os hormônios principais do nosso corpo são produzidos no cérebro, né? Os principais reguladores. Então, principalmente a hipófise. Então, eu creio que esse confinamento, essa falta do abraço, essa falta da conversa, sabe? Essa falta da amizade, e volta a falar aqui para o nosso povo, né? O povo de Deus, a falta de estar na igreja, a falta de comungar com as pessoas, né? Eu acho que tudo isso faz com que nós estejamos mais aptos a termos doenças, outras doenças que podem complicar o nosso organismo. Até depois, se você também não viu, alguns dias atrás aí, você olha lá no nosso canal, temos vídeos que falam sobre a rotina, sobre como você organizar sua rotina, justamente para isso, para que você, acho que nesse processo de confinamento, do isolamento, da quarentena, às vezes você conversa com alguma pessoa, naquele processo de ansiedade, nos primeiros dias ela fez tudo, ela limpou, ela cozinhou, ela
Só que passou aqueles dias iniciais e a pessoa continua em confinamento. E ela não sabe mais o que faz com todos os outros dias. Não tem mais atividade, aí começa a dormir muito, comer muito, começa a entrar nessa inércia, né? Nessa ociosidade muito profunda. Então você precisa também organizar sua rotina, né? Uma leitura, né? O cérebro em exercício, jogos em família, coisas também que não falem só desse momento, né? Uma saúde emocional aí, a questão da alimentação. Então procure acompanhar os vídeos do canal. Temos vídeo aí com professora de Pilates, vai ter agora com professora de Educação Física, né? Fisioterapeuta, justamente para você dentro de casa fazer coisas para não diminuir mais ainda a imunidade nesse processo, né? Que acho que é um ponto aí importante para a gente. E se você está se sentindo longe, muito distante das pessoas, como por exemplo, eu sinto muita falta, né, desse contato pessoal, faça uma videochamada, tente estar o mais perto possível das pessoas que são do seu círculo, né, de convívio ali, de relação, que acho que isso também pode contribuir, né? Mas pensando em tudo isso, da necessidade aí da imunidade nesse período, que orientação o senhor poderia nos dar, por exemplo, para os jovens, adolescentes que estão em casa, pensarem sobre a imunidade deles? Os jovens, primeira coisa, alimentação adequada. Né? Hoje, a juventude, eu quero chamar a atenção aqui o seguinte: os ossos, nossos ossos, nosso organismo, eles se formam, o nosso esqueleto, ele se forma até 21 anos. Tem uma fase, até 21 anos, que você tem que ter uma alimentação mais adequada possível. Rica em vitamina D, rica em vitamina C, né? Rica em zinco, cobre, selênio, magnésio, que tem nesses alimentos todos naturais. Tem no peixe, tem no salmão, tem nos frutos do mar, né? Tem vegetais de folhas verdes, né? Principalmente espinafre e outros vegetais. O que acontece, na verdade, é que, na maioria das vezes, a alimentação hoje é muito mais fast food, né? Comidas prontas, industrializadas, do que propriamente alimentos adequados. Isso já faz com que a imunidade vá caindo ao longo do tempo. E aí diz, não, eu sou jovem, isso aí tá muito distante de mim. Não, eu acho que o nosso organismo, ele tem que ser preparado para um dia ser idoso. Então, esse preparo, ele vai, por exemplo, agora, uma alimentação adequada até 21 anos principalmente, né, que forme esse esqueleto bem forte, porque aí no futuro ele não vai ter quedas com fraturas de fêmur, com fraturas ósseas, com problemas de articulações. Então, assim, tudo isso reflete lá na frente. Né? Eu costumo dizer que a gente prepara o nosso futuro. O homem está se autodestruindo. Por quê? Deus nos deu muitas coisas naturais para serem usadas, mas o próprio homem está destruindo a natureza e, através dos alimentos industrializados, fazendo um grande mal para si mesmo. Então, eu acho que a primeira coisa que os nossos jovens têm que ter é realização de exercícios físicos pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo 30 minutos, seja bicicleta, seja corrida, seja andar, seja natação, vôlei, basquete, qualquer coisa, que nessa fase ele está em pleno vigor físico, então ele tem todas as condições de realizar isso. Alimentação adequada, vitamina D, vitamina C através das frutas cítricas, mel é muito importante na alimentação. Eu, por exemplo, tenho o hábito, todo dia eu como uma banana com mel, de manhã. Faz muito tempo que eu faço isso. Por quê? Porque ela é muito importante, inclusive na imunidade. A banana é muito importante na imunidade e o mel também, por causa da questão do própolis, está muito relacionado a problemas infecciosos, né, a imunidade. Então, alimentação rica em vitaminas, alimentação rica em carboidratos, mas não só carboidratos. Você não pode também. Eu costumo dizer que o prato ideal é um prato colorido. Muita verdura, muito legume, né?
um carboidrato, que é arroz, macarrão, batata, mas também a proteína, que é, hoje, se a gente pudesse, é que nós não, aqui no nosso meio, nós não temos tanto hábito assim, mas o melhor alimento, a melhor proteína que existe é do peixe. Tem ômega 3, tem muito fosfato, tem muito potássio, tem muito cálcio, né? Eu, por exemplo, no mínimo 1 a 2 vezes por semana eu como peixe, né, de preferência, porque acho que é importante para a nossa formação óssea, para a proteção natural, né, inclusive em relação à imunidade. Então eu acho que aliar essas coisas. Outra coisa, o estresse hoje, né? Os nossos jovens já estão estressados hoje. Por quê? Porque eles estão justamente porque estão muito confinados. Né? Hoje é tablet, é celular, é computador, é televisão. Senta ali e não levanta mais. Então, o que eu acho? O que está faltando? Exercício físico, ao ar, né? Ao ar livre, alimentação adequada, né? Uma vida equilibrada e, principalmente, buscar a Deus. Porque o jovem que tem, desde muito cedo, a crença, né, em Deus, buscando, né, essa busca incessante dele, eu tenho certeza que até o seu lado emocional, né, a sua função cerebral será bem diferente. Isso está comprovado também. Né? Ele não vai mexer com droga, ele não vai mexer com bebidas, que também é uma droga, né? Ele não vai mexer com cigarro, então ele não vai buscar a prostituição. E tudo isso acaba levando a doenças, a problemas, que no futuro realmente vão trazer sérias consequências, ou até uma morte precoce. Né? Então eu chamo a atenção para isso. E para os nossos idosos, né? Aquele que talvez está preocupado porque está falando, estou no grupo de risco e eu quero cuidar da minha imunidade, eu quero dar uma melhorada na minha imunidade, mas não pode ficar saindo de casa, né? Esses dias eu fui fazer caminhada com a minha esposa e tinha uma senhora no portão, já com uns 80 anos para cima. O olho dela chega a brilhar e perguntou se a gente estava indo fazer caminhada, né? Parece que ela queria ser convidada para ir fazer caminhada. Mas está ali observando tudo do portão, porque acho que tinha o hábito, né, de ter o contato, de conversar, mas não pode sair, né, todo aquele cuidado. O que fazer nesse momento para também cuidar melhor da imunidade, considerando que já está numa idade que às vezes já tem as consequências, né, de uma má alimentação, de um trabalho muito pesado no passado que trouxe algum problema. Então, dentro das limitações, o que esses irmãos, essas irmãs podem fazer, né, para melhorar a imunidade? A primeira coisa que eu acho assim, eu costumo dizer o seguinte, nós não devemos falar que estamos velhos, devemos falar que estamos idosos, porque é diferente. O velho, a pessoa se entrega, o idoso não, existe idoso aí de 80 anos com ideias de 50. Então eu acho assim, a prática de exercícios físicos, mesmo que seja em casa, exercícios simples, né? O hábito alimentar saudável, nos horários adequados, a ingestão de muito líquido, porque uma das coisas que mais tem agravado a doença dos idosos é a desidratação. Muitos idosos morrem por desidratação. Então, a falta de líquido, isso é tão sério como na criança. Então, para compor o organismo do idoso. Então, ingerir muito líquido, sucos naturais, né, água mesmo, água de coco, né? Cuidar das suas doenças de base, porque a maioria dos idosos ele tem alguma doença, ou um diabetes, ou uma hipertensão, ou um problema cardíaco, né? Ou um problema renal, né? Que ele tem que estar sempre tratando disso, buscando o seu médico, fazendo exercícios regulares, buscando tratar bem a doença, porque se for pego de surpresa, não vai haver uma descompensação rápida.
O que acontece muito hoje, por exemplo, por que o coronavírus, por exemplo, a população de mortos lá na Itália, 60% são pessoas acima de 70 anos, por causa das comorbidades, porque as pessoas já têm lesões cerebrais, já têm lesões vasculares, têm lesões cardiovasculares, tem diabetes e assim por diante, várias doenças. Então, eu creio que a primeira coisa, então, controlar a sua patologia, a sua doença, se tiver, né? Adequar a sua alimentação mais leve, mais adequada, tomar muito líquido e, dentro do possível, fazer exercícios físicos, que isso vai fazer com que ela tenha uma vida mais adequada. Ok. Então, falamos para o pessoal mais novo, né, os jovens aí, adolescentes, para os idosos, né, terem essa organização. Aí até achei interessante a fala de o horário da alimentação, porque às vezes nós somos muito desregular na nossa alimentação, café é um horário, janta é um... Acho que essa rotina alimentar também faz muito bem para o organismo, né? Mas também acho que para as mães, os pais, também tem uma preocupação aí com as crianças. E quais seriam as dicas aí para a garotada que está em casa, para os pais também trabalharem um pouco dessa imunidade nas crianças, né? A criança, a primeira coisa seria uma alimentação adequada, saudável, alimentação natural, evitando essas coisas, como eu disse, fast food, né? Pizzas, sanduíches e aí por diante. Uso de refrigerantes, né? Evitar isso. Então, sucos naturais, né, que contenham vitamina C, vitamina D, vitamina B, né? Todos são importantes. A questão, a alimentação adequada também, uma comida equilibrada, né, entre carboidratos, sais minerais, proteínas, né? Tudo isso é muito importante. O exercício físico da criança, dentro do possível, você ter o hábito da criança se exercitar pelo menos 3 vezes por semana, né? Agora um pouco mais dificultado pelo momento, mas mesmo assim, aqueles que têm sua casa, têm seu quintal, então vai brincar com as crianças no fundo, de bola, bicicleta, né? O que der para fazer isso aí são exercícios importantes para a criança. A criança ela não dá conta de ficar confinada, então sim, ela tem que ter essa atividade. E procurar esquema de vacinação adequado, né? Seja em várias idades, porque nós temos as vacinas, temos os reforços, então olhar sempre o cartão de vacina se está em dia, né? Isso é muito importante, né? E tratar muito a parte emocional da criança, ser pais e mães presentes na vida da criança, conversar com a sua criança, sentar com a sua criança, brincar, porque isso aí previne muito as doenças orgânicas na criança. Eu atendo muitas crianças que são crianças tristes, porque o pai trabalha tanto, quando chega em casa a criança já está até dormindo. E não tem o dia a dia, o relacionamento com a criança. E às vezes até pai e mãe trabalham e a criança convive muito mais com a babá ou com outras pessoas do que com o próprio pai e a mãe. E isso faz falta. A gente vê que a criança é uma criança triste, é uma criança que adoece com facilidade. Por quê? Porque o sistema imunológico dela está aquém do que deveria estar. Porque ela está com problemas emocionais, ela está ansiosa, né? Hoje nós temos crianças já com síndrome do pânico, nós temos crianças com terror noturno, coisas que acontecem que só no consultório que a gente vê isso aí e vê com muita facilidade, né? Crianças rejeitadas, né? Que às vezes os pais estão com problema de relacionamento, o pai é com a mãe e desconta tudo na criança. Quer dizer, então, eu acho que nós temos que estar muito atentos. Nossas crianças, elas precisam ser criadas com muito amor, né? Para que no futuro elas sejam pessoas de bem. Aí você quer que o seu filho seja uma pessoa de bem, mas se você
é agressivo com ele, se você não senta para conversar, para dialogar, né? E principalmente para ensinar para ela que tem que buscar ser uma pessoa que tem uma crença num Deus que é bondoso, que é misericordioso, né? Que essa criança seja criada nos caminhos do Senhor, porque isso faz muita diferença também para o futuro dela, né? Ela vai ser uma pessoa que vai respeitar os pais, que vai ser um estudante adequado, que não vai ter os seus princípios, vão ser bons princípios, né? Então, acho que isso tudo é muito importante na vida da criança. Então, eu acho que é um conjunto de situações que nós devemos estar atentos. Às vezes a gente preocupa, hoje a gente vê muito, né, o pai que às vezes compra o filho, né, com brinquedos, com dinheiro, mas não dá amor. E essas crianças nunca estão satisfeitas, porque elas não estão precisando daqui, elas estão precisando do pai e da mãe perto, né, com amor e carinho. Então isso eu deixo essa mensagem aqui e chamo a atenção, para que também nós saibamos aproveitar esse momento agora, das coisas ruins tirarmos coisas boas, né? Desse momento que nós estamos todos reunidos, né, principalmente nas famílias, que nós tenhamos momentos de oração, momentos de conversa, momentos de diálogo, de brincadeiras, né? De lembrar do passado, de rir das situações engraçadas. Esses dias mesmo nós estávamos sentados em casa e lembrando, meus filhos já estão mais de 30 anos, eu lembrando dessas situações engraçadas quando criança. Então rimos muito, divertimos. Foi um momento muito bonito, muito adequado, e que isso fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa saúde e, consequentemente, a nossa imunidade, né? Muito bom. Então, hoje a gente vai ficando por aqui, com votos de que você cuide da sua imunidade, né? Olha a alimentação, tá dentro de casa, mas procure fazer algo prazeroso, algo bom, né? Algo útil. Melhore aí a sua imunidade através da alimentação, das atividades físicas, da organização do tempo, bem, dentro de tudo que foi falado. E continue acompanhando o nosso canal, porque toda semana está surgindo alguma coisa, nós não deixaremos você na mão. Nós sempre teremos alguma coisa aí para que você também tenha material para desenvolver, para elaborar, para ocupar o seu tempo, e cuide da sua saúde. Sua saúde é importante, Deus quer que você cuide da sua mente, Deus quer que você cuide da sua alma, Deus quer que você cuide do seu corpo. Nunca é tarde para nós mudarmos alguns hábitos, é difícil, mas dê um primeiro passo e com certeza fará bem a você e toda a sua família. Deus abençoe. Muito obrigado, Dr. Júnior, por ter aceito o nosso convite de vir falar aqui pra gente. E a gente se vê numa próxima. Fique com Deus e até mais.